o áudio aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Acredito que não. Então, aqui pela ordem, a nossa primeira pessoa a apresentar é a Vitória. Tá aí a Vitória? Oi. Boa tarde, Vitória. Estou abrindo a câmera aqui. Oi, gente, tudo bem? Posso compartilhar já aqui a apresentação? Sim. Tá. Peraí, deixa eu achar aqui. Estão vendo? Sim. Tá. Pode ir, quando liberar o tempo eu vou. Ok, podemos iniciar. Vou liberar o tempo agora. Tá bom. Então, boa tarde, gente. Primeiro, falar que é uma honra e também um pouco de nervosismo, assim, de iniciar essa sessão, que eu acho que é uma sessão muito potente dentro do evento. Então, me apresentar, meu nome é Vitória Laiser, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e escrevi esse trabalho junto dos meus colegas Bruna, que está aqui, da Denise, o Leonardo e o Sênior Felipe, sobre a orientação do professor Mauro Mischive. Então, o trabalho que nós vamos apresentar aqui hoje chama Análise sobre o nível de escolaridade de mulheres atuantes na gestão do esporte no Brasil. Então, pensando na literatura e no que está sendo falado sobre as pessoas que estão atuando na gestão do esporte, vários estudos têm apontado que a maioria e a prevalência de pessoas são do sexo masculino, né, são homens. E que essa prevalência de homens ela vai aumentando conforme o esporte vai chegando mais próximo do alto rendimento. Então, pensando nisso, olhando um pouco, entendendo a importância dessas pessoas que estão atuantes na gestão, né, como uma das possibilidades de pensar o esporte de forma mais inclusiva, a gente voltou os olhos, então, para as mulheres, né, que estão atuando nesse mercado de trabalho, e principalmente aqui para a escolaridade, para trazer argumentos, enfim, produzir dados para a gente conseguir ir avançando pensando nessas barreiras. Então, aqui, corroborando com várias autoras, né, e autores, a gente traz que a falta de oportunidade e questões estruturais estão muito mais ligadas a essas barreiras do que qualquer outra questão, né? Então, pensar que essas barreiras impostas para essas mulheres estarem acessando esses cargos de gestão e continuando nesses cargos, né, estão bastante ligadas às questões estruturais e um pouco à falta de oportunidade também dentro da gestão. Então, aqui para falar um pouco como esse estudo ele tá inserido dentro de um estudo maior, né, que é o meu estudo de mestrado. Minha dissertação de mestrado, então, ela é voltada para as mulheres na gestão do esporte, e esse estudo ele é uma parte desse estudo maior, né. Então, ele parte de uma premissa que a importância das pessoas que estão atuando na gestão do esporte vão espelhar lá no final quem está acessando o esporte e como esse esporte também está sendo vivenciado pelas pessoas, né. Então, para pensar isso, a gente traz aqui que um dos aspectos que vai influenciar nessa capacidade de gerir o esporte é a formação acadêmica, né? Principalmente por considerar o alto grau de complexidade das intervenções, mas não só por isso, não só pensando nas questões gerenciais da gestão, mas também pensando no esporte como um lugar, né, que tem que ser diverso, que tem que ser acessível para mais pessoas. Então, o objetivo desse trabalho é analisar o nível de escolaridade de mulheres gestoras de esporte no Brasil. O método, ele foi realizado, como eu disse, dentro de um estudo maior, que é o meu estudo de mestrado. O meu estudo de mestrado, ele tem o objetivo de compreender as trajetórias e desafios de mulheres na gestão do esporte, considerando suas pluralidades e as relações disso com o enfrentamento das desigualdades de gênero. A primeira etapa, então, de metodologia desse estudo maior foi através de um Google Forms, que foi criado conjuntamente com outras gestoras e outras pesquisadoras, né, com o auxílio delas, e que foi divulgado amplamente por 6 meses em vários canais de comunicação, em várias redes sociais, foi enviado para diversas instituições a nível nacional, para diversos grupos de pesquisa, para diversos comitês olímpicos, paralímpicos e confederações, federações, enfim. E após esses 6 meses de divulgação, então, nós obtivemos 140 respostas de 129 gestoras, né, tirando ali as respostas que estavam repetidas, enfim.
Esse questionário, então, ele levantou várias questões, como idade, sexualidade, identidade de gênero, enfim, várias outras, e aqui nesse trabalho a gente vai focar, então, no grau de escolaridade. É importante ressaltar que dentro dessas respostas tiveram mulheres de todas as regiões do Brasil, e os principais resultados aqui, olhando para uma forma mais quantitativa, né, dos dados extraídos desse questionário, então, dessas 129 gestoras, 115 delas, totalizando quase 90%, possuem ensino superior completo. Além disso, 12, totalizando 9,3%, possuem ensino superior incompleto e apenas 2 não ingressaram no ensino superior, sendo uma delas tendo o ensino fundamental incompleto e uma delas o ensino médio completo. Então, aqui já mostra bastante sobre como essas mulheres que estão inseridas na gestão estão altamente qualificadas do ponto de vista da formação acadêmica, né? Então, 5 minutos. Tá bom, obrigada. Então, dessas 129 gestoras, também foi perguntado quais delas possuem pós-graduação, e 93 delas possuem, totalizando 72,1%, mostrando novamente que além dessa formação no ambiente da formação superior, né, do curso superior, essas mulheres também buscam ainda mais uma formação auxiliar depois. Dessas mulheres que estão inseridas dentro do ambiente da pós-graduação ou que se inseriram, 51, totalizando 54,8%, realizaram, então, pós-graduação lato sensu, né, sendo especialização ou MBA. 37,6% delas realizaram graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado, e 7,5% realizaram os 2 tipos de pós-graduação. Então, aqui, novamente, mostra, né, o alto nível de formação acadêmica, de capacitação que essas mulheres têm buscado para estar inseridas no mercado. Então, como considerações finais, esse alto nível de formação acadêmica, que salienta, né, e corrobora com a competência dessas profissionais para assumirem e progredirem em cargos de gestão. Também é possível falar um pouco sobre como essa formação tem sido buscada por mulheres para reafirmar os seus lugares dentro da gestão, né? Isso é algo que dentro desse trabalho maior vem sendo debatido e estudado bastante, assim, como essas mulheres estão nesses ambientes sendo questionadas todos os dias e sendo colocadas à prova todos os dias, e como também esse aporte da formação acadêmica ele pode e é utilizado, né, para dar esse embasamento. Então, dialogando com outros estudos, que vem mostrando que essas barreiras que as mulheres enfrentam e que já está sendo debatido em outros estudos estão mostrando também essas barreiras, né, estão associadas a questões sociais, especificamente nesse caso, apontando a desigualdade de gênero, mas que quando a gente vai olhar do ponto de vista da interseccionalidade, a gente vai perceber que também outros marcadores vão interferindo, né, nessas barreiras enfrentadas por essas mulheres. Então, pensando aqui nas implicações teóricas e práticas, uma das implicações que nós apontamos aqui foi a necessidade e a importância de estudos mais aprofundados, que tratem sobre isso, mas não apenas apontando, né, o nível de escolaridade. Esse estudo que eu trouxe, ele é um estudo do ponto de vista da formação acadêmica, ele é um estudo superficial, ele traz alguns dados, né, de um número relevante de mulheres gestoras, mas ele não aprofunda tanto esse debate, então creio que seja importante esses debates serem aprofundados, né, para poder, então, confirmar e corroborar dessa competência profissional das mulheres, que não deveria estar sendo debatido, mas que ainda é debatido hoje em dia, mas também para pensar a potencialidade que essas mulheres, tendo essa formação acadêmica ampla e qualificada, podem colocar e podem contribuir para o esporte, né. Então, a importância de conhecer essas trajetórias possibilita evidenciar a competência profissional das gestoras. E aí, pensando naquela premissa que eu falei lá no começo, né, de entender como a gente entende que pessoas mais qualificadas, pensando na gestão do esporte, vão transformar e, enfim, propiciar um esporte mais diverso, mais inclusivo, é importante conhecer essas trajetórias para a gente conseguir entender quem são as pessoas que estão atuando na gestão, né? E como eu disse, não só do ponto de vista dos aspectos gerenciais, enfim, mas do ponto de vista humano, de olhar para as pessoas e conseguir entender quais esportes fazem sentido e como eles têm sido e vão ser construídos daqui para frente, né? Então, esse estudo, ele é uma pequena parte de um apontamento, né, para buscar formas de pensar possibilidades de espaços da gestão mais capacitados e diversos, novamente por entender que
não apenas é importante esses espaços da gestão serem capacitados e diversos, mas também para pensar em todo um ambiente esportivo e, quiçá, um ambiente, né, de sociedade mais diverso e inclusivo. Então, aqui as referências bibliográficas. Opa. E um obrigado no final, que sumiu. E aí, ali no final também tem meu e-mail, mas como eu vou apresentar outro trabalho depois, então se alguém precisar do meu e-mail, vai tá lá de novo. Ok, muito obrigado, Vitória, deu tempo aqui certinho, tipo, agora a gente vai abrir para as perguntas, 5 minutos para as perguntas, parabéns aí pela sua apresentação, vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui no chat ou pode se manifestar. Ô, Donald, eu posso então aproveitar esse tempinho? Claro. Eu adorei a apresentação da Vitória, tanto a qualidade estética quanto os resultados, né? E quantas mulheres vocês conseguiram alcançar com esse questionário, que também é impressionante. E acho que as limitações que você apontam já direcionam a minha pergunta, né? Que um questionário quantitativo ele vai dar uma amplitude para a gente, mas ele não vai dar de fato a profundidade, algumas reflexões que são importantes para a gente. Então, eu queria saber de você, se no seu trabalho de mestrado você tem alguma perspectiva nesse sentido, de avançar para um caminho um pouco mais qualitativo e talvez realizar entrevistas ou conhecer com mais profundidade a realidade dessas gestoras. Então, muito obrigada pela pergunta. Me deixa falar um pouco mais, né, sobre algo que eu estou vivenciando, então, nesses 2 anos e que é um tema que me move muito, assim. Quando eu entrei ali para a apresentação, eu já estava um pouco nervosa com a quantidade de nomes aqui conhecidos e que estão sempre no ambiente, assim, que eu admiro e leio muito, e quando eu saí, eu fiquei mais nervosa ainda, olhando para tanta gente que tá aqui. Mas respondendo a tua pergunta, sim, essa parte do que eu apresentei aqui agora é uma parte pequena dentro do estudo, né? O estudo, ele começou com a ideia de ser um trabalho puramente qualitativo, e esse questionário ele seria usado para fazer um mapeamento básico das mulheres, para conseguir ter esse primeiro contato, para ter um acesso a mulheres para a gente poder entrevistar, para tentar sair um pouco da bolha das pessoas já conhecidas, né, dos ambientes já conhecidos, e buscar pessoas diferentes assim para poder entrevistar. Confesso que ele tomou uma proporção um pouco maior do que nós imaginávamos. Assim, a gente buscou muito ter respostas, né? Mas nós estávamos trabalhando mais ou menos com a ideia de 80 respostas, mais ou menos 80 gestoras, para daí olhar para aqueles dados que são mais quantitativos, né, e poder escolher algumas mulheres para entrevistar. Como ele tomou uma proporção muito, muito grande, e por ter questões abertas dentro também do questionário, que eu vou falar um pouco melhor na próxima apresentação, as entrevistas elas foram suprimidas nesse momento do mestrado, né, mas a análise ela vai ser uma análise qualitativa, nesse estudo maior. Né? Deu para ver que aqui nos dados eu até dei uma gaguejada, porque eu não sou da área quantitativa, né? Mas, como meu orientador sempre diz, a gente tem que tratar os dados, né, com uma qualidade, assim, não dava para abandonar os dados por não ser tão especificamente a forma como eu lido com eles, né? Então, nossa ideia é poder utilizar esses dados quantitativos, mas muito mais para pensar próximos passos e aprofundar, do que necessariamente para trazer respostas, né? Então, tem a parte qualitativa, no estudo amplo ele vai ser qualitativo, está sendo qualitativo, né, e o questionário ele acabou abrindo muitas portas, assim, que em 2 anos não conseguiriam ser fechadas se eu fizesse mais entrevistas. Então, mas os próximos estudos virão. Não sei se eu te respondi. Ok, muito obrigado, ainda temos aí 2 minutos, alguém, mais alguma pergunta? Líbia, por favor, rapidinho. Parabéns, Vitória. Eu deixei uma pergunta aqui no chat. Eu queria saber se você tem um mapeamento, se a escolaridade foi feita em escolas públicas ou privadas. Você tem esse? Então, não temos. Mas essa foi uma pergunta que foi suprimida do questionário. Porque esse questionário eu elaborei uma primeira versão e ele acabou finalizando com 45 questões. Então, 129 mulheres responderam 45 questões. Com o tempo, a gente foi acabando suprimindo algumas questões, né, entre elas uma dessas,
porque realmente estava uma quantidade de dados gigantesca e continua estando. Mas acredito que esse é um desdobramento que é bem possível e interessante de se pensar, assim. Outros desdobramentos vão talvez trazer indícios, assim, próximo do que tu pode estar pensando, né? Tem várias perguntas que relacionam a classe social dessas mulheres. Tem também uma questão que pergunta se essas mulheres praticaram esportes antes de entrar na gestão, e aí traz escolaridade, traz, quer dizer, o ambiente escolar, traz o ambiente de lazer. Então, tem algumas outras questões que poderiam dar pistas dessa tua pergunta, mas especificamente não tem. Até, inclusive, é algo interessante de olhar para esses dados e tentar extrair, assim, algo nesse sentido, porque acho que seja bem relevante, assim. Ok, eu acho que nosso tempo já está se esgotando, não vai dar tempo de mais uma pergunta. Eu parabenizo você, Vitória, pela excelente apresentação, e acho que a gente já pode partir para a próxima apresentação. Está aí a Isadora? Isadora Fernandes? Olá, deixa eu ligar aqui. Vocês estão conseguindo me ver bem? Me ouvir? Sim. Tudo certo? Então tá bom. Vou pedir uma ajuda do Daniel, porque eu tive um probleminha no meu computador, então ele vai fazer a apresentação para mim, vai me ajudar. Ok, Isadora, eu vou começar a contar o seu tempo agora, quando der 5 minutos eu te aviso, tá bom? Certinho. Pode começar. Então vamos lá, meu nome é Isadora Fernandes, sou graduanda de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, membro do Grupo de Pesquisa sobre Gestão do Esporte, Lazer e Saúde, o GERE, e também da empresa Junior Husband. Vou apresentar o trabalho intitulado Atuação das Mulheres na Gestão do Esporte, Desafios, Barreiras e Preconceitos, o qual eu sou coautora. Ele tem como principal autoria a Tainá Garcia Gonçalves. Pode passar, Dani. A gente pode ver que o número de estudos sobre a temática da gestão do esporte, ela começou a aumentar em programas acadêmicos no final da década de 60 nos Estados Unidos, visando atender às demandas de esporte universitários e profissionais. Nos estudos de Pires e Lopes, 2001, e Rocha e Bastos, 2011, foi verificado que esses esportes estariam mais bem organizados se os seus gestores possuíssem uma formação adequada, porque isso traria uma melhor organização e um melhor desenvolvimento desses esportes. Com o passar dos anos, a formação específica para gestores na área do esporte foi se tornando maior e mais consolidada, mas na literatura não existem muitos estudos que demonstrem como se dá a inserção da mulher na gestão do esporte e nem nenhuma questão de gênero. Pode passar. O objetivo do nosso estudo, então, ele é analisar a atuação das mulheres na gestão do esporte e verificar os aspectos como perfil sociodemográfico, formação acadêmica, desafios e barreiras enfrentados por elas para ocupar e se manter nesses cargos. Pode passar. Esse estudo, então, ele teve uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica e de campo. A amostra do estudo ela foi composta por gestoras que atuam na área da gestão do esporte em todo o Brasil, em diferentes níveis de gerência. E para chamar essas mulheres foi feita uma busca em perfis de Instagram e Facebook, participando do estudo 21 mulheres no total. Foi utilizado para pesquisa de campo um questionário online, o qual abordou o perfil das gestoras referente aos seus dados sociodemográficos, identificação e formação, tendo como referência o estudo realizado por Amaral em 2014. O questionário ele foi aplicado por meio de um formulário Google Forms e conteve questões abertas relacionadas aos desafios e barreiras que essas mulheres enfrentam para se inserir nessa área, né, da gestão do esporte. Pode passar. Então, segundo os dados coletados na pesquisa, a gente pode perceber que mais da metade das gestoras apresentam até 29 anos e que 75% das entrevistadas não são casadas e apenas 10% possuem filhos, o que pode estar atrelado às longas jornadas de trabalho e que são muito exaustivas, né? Foi apontado também a dificuldade de consolidação entre a vida profissional e particular. Corroborando esses dados, eu não sei pronunciar muito bem, que são Pfister e Hedtock, 2007,
verificaram que até 43% das mulheres que ocupam esses cargos de liderança estavam divorciadas, enquanto os homens que ocupavam cargos similares, apenas 13% apresentaram o mesmo estado civil. Nós transformamos a porcentagem, para vocês visualizarem melhor, o número sendo a cor mais clara, as mulheres divorciadas, e também na cor mais clara, os homens nessa mesma situação. Pode passar. A maioria das gestoras possuem cargo superior, dentre eles administração, foi citada, artes, educação física, direito, marketing, sendo apenas 17% das entrevistadas não possuem um ensino superior e ainda 45% delas realizaram pós-graduação na área da gestão. As entrevistas indicam que 70% fizeram graduação na área da educação física, além de apontar que os cargos das gestoras tiveram uma grande variedade, o que deve às diferentes situações de trabalho, como clubes, foi citado, escolas, academias, diversos espaços. Outro dado que o estudo nos apontou é que cerca de 75% das entrevistadas trabalham pelo menos 40 horas semanais, e o salário de 42,9% delas é de 3 mil e 5 mil, o que aponta uma desvalorização salarial da mulher na gestão. Não só da mulher na gestão, né, como a gente sabe, mas nesse caso aqui a gente tem esse foco. Pode passar. 5 minutos, ok? Certo. Foi perguntado se as mulheres sofriam preconceito pelo seu gênero, e dentre esses preconceitos foram citados alguns diferentes ligados à profissão, como a questão salarial, ser inferior, dificuldade de liderança, insegurança, ausência na formação específica na área, altos valores nos cursos, né, para complementar essa formação, e outras questões também. Além disso, elas também relatam sofrer assédio, machismo e lesbofobia. Cerca de 57% responderam que já sofreram algum tipo de preconceito e 95% apontaram que já foi desafiador se inserir em um cargo de gestão. Ademais, 80% das entrevistadas alegaram que o ambiente esportivo não é acolhedor para as mulheres, e essas porcentagens são altíssimas e, no mínimo, assustadoras, né? Esse dado é facilmente comprovado quando a gente verifica a participação da mulher brasileira nas Olimpíadas. O primeiro homem brasileiro a competir em uma Olimpíada foi nos Jogos Olímpicos de 1920. Já a primeira mulher a competir foi apenas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, ou seja, 44 anos após a primeira competição por homens. Pode passar. Alguns desses preconceitos estão ligados apenas ao fato de serem mulheres. Uma das entrevistadas citou: ser muitas vezes subestimada por ser jovem e mulher, e às vezes me sinto deslocada em algumas situações. Outra disse: provar o tempo todo a minha capacidade de administrar e lidar com o assédio. E é confirmada por uma terceira entrevistada: estar sempre entregando mais que um colega homem entregaria. Autoconfiança. Preconceitos por parte de parceiros externos. Barreiras invisíveis e reflexo do comportamento social como um todo. Pode passar. Então, a gente pode concluir que é difícil adentrar no campo da gestão do esporte sendo mulher, pelo preconceito e a diversidade de demonstrar competência devido ao gênero. Esse trabalho ele teve grande importância na comunidade acadêmica para a área da gestão do esporte, pois ele apresentou dados relacionados aos perfis dessas mulheres e suas dificuldades cotidianas na função da gestora, assim como as dificuldades para se inserir, né? Além disso, é importante destacar que há poucos estudos relacionados às mulheres. Nós trouxemos novos olhares para essa pesquisa, porque sabemos que isso existe, lutamos contra isso, mas ainda não se tinha dados de pessoas que saíram para conversar com essas mulheres e ver realmente como elas estão passando por isso. É algo novo e mostra, né, nessa luta. E como mulher, temos que, muitas vezes, ser o dobro, o triplo em um cargo para tentar a igualdade. Pode passar. É isso, muito obrigada. Qualquer dúvida eu estou à disposição, também tem o meu e-mail. Qualquer questão que eu não saiba responder fielmente, eu posso passar para a Tainá, posso passar o contato dela para vocês. E
agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, pedir desculpa que no começo eu estava bem nervosa, mas é isso, deu tudo certo. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação, Isadora. Temos aí, você terminou antes do tempo, então vamos aproveitar para usar esse tempo para as perguntas. Certo. Já vamos começar aqui, ver se alguém se manifesta. Oi, Isa, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiro, eu queria te parabenizar, falar que foi muito legal escutar o teu trabalho, assim, e muitos dados relevantes, assim. Eu fiquei com uma dúvida que talvez eu tenha me perdido, tá? Quantas mulheres foram entrevistadas? Certo. Foram 21 mulheres, tá? Poderia ter sido um número maior, mas como a gente estava num período de pandemia, o único meio que a gente achou, assim, para pescar essas mulheres foi em rede social, que é onde a gente conseguiu esse número, mas talvez no futuro próximo, uma pesquisa sendo realizada aí no boca a boca, talvez a gente conseguiria aumentar esse número, mas no caso foram 21. Obrigado. Será que eu posso fazer uma pergunta, Isadora? Na Pode, verdade, claro. são duas. Na sua apresentação, não sei se eu acabei não pegando, essas gestoras, teve a questão das organizações esportivas, houve um perfil das organizações, quais organizações elas atuavam, em quais organizações, e a segunda pergunta é se há um recorte étnico-racial no perfil do que você Certo. Sobre o recorte étnico-racial, a gente viu que a maioria dessas entrevistadas era branca. A gente tem uma porcentagem também, depois eu posso passar para vocês. Das gestoras, a gente não conseguiu adentrar muito nessa questão que você falou. A gente viu que elas trabalhavam em diversos âmbitos, então, na escolas, academias, diversos espaços diferentes. A gente não conseguiu entrar num nicho só, até em questão de cidades mesmo. A gente pensou no começo fazer mais nichado, então vamos fazer só em Uberlândia, mas por conta da pandemia também a gente resolveu abrir o leque para conseguir captar mais mulheres, né? E foi isso. Eu não sei se eu consegui responder certinho essa pergunta. Respondeu sim, obrigado. Nada, eu que agradeço. Vamos lá, ainda temos tempo. Se deixei passar alguma coisa, também podem falar. Eu costumo falar super rápido, então, se deixou alguma dúvida, podem ficar à vontade. Ver se aqui no chat tem alguma pergunta. Pessoas te dando parabéns, que você arrasou. Clara, levantou a mão. Tem que ativar o som, Clara, por favor. Microfone. Opa, aí, foi. Aí, deu. Não é uma pergunta, na verdade. Só que é interessante, né, quando a gente pega os dados, assim. Tá lá, 80% das mulheres falam que o ambiente não é acolhedor. Desses 80, quer dizer que 20% já acha sossegado, né, o ambiente. Só que aí, quando a gente fala assim, se já sofreu preconceito ou machismo, é 57%. Né? Então, o que é interessante, né? Porque a gente demora um tempo para legendar situações que aconteceram conosco, né? E às vezes a gente passa a vida sem ver. Então é isso, né? Não é acolhedor, mas comigo nunca aconteceu. Tipo, é interessante, não é uma pergunta mesmo, é só uma observação mesmo, que eu fico pensando, falo, nossa, foi só esse comentário que eu queria ter feito. Com certeza. E muitas vezes essas mulheres sofrem tudo isso e sofrem caladas, têm medo de relatar para um gestor maior ou um cargo mais alto, né, por medo de alguma coisa, né, por medo de acontecer, enfim, é complicado. Mas as porcentagens são assustadoras quando a gente para pensar. Posso só fazer um gancho ligeirinho sobre isso? Que enquanto a Isadora estava falando, eu estava revisitando bastante dos dados do meu estudo de mestrado, e como essa fala é recorrente das mulheres precisarem reafirmar o tempo todo, e das mulheres sentirem que esse ambiente não é acolhedor, né?
E aí, pensando com o que a Clara falou, assim, eu vejo muito que essas mulheres, elas vão conseguindo acionar e entender o que está acontecendo muito na troca com outras mulheres, assim. Vejo muito isso, muitas das mulheres que eu converso falam que sentem dessa mesma forma, mas que acabam achando que é algo individual. E quando a gente vai coletivizando, a gente vai percebendo que muitas coisas são em comum, né? Essa questão da cobrança, que é muito maior, essa questão de precisar estar se reafirmando no espaço, né? Então, acho que esse ambiente aqui do CBGE é um ambiente importante também para a gente coletivizar essas questões que no cotidiano acabam sendo muito individuais, né? Mas só essa colocação mesmo. Ok, ainda temos um minutinho. Mais alguma pergunta, alguma consideração? Natasha. Eu vou só então fazer um outro gancho também. Eu acho que assim, tem a questão tanto da coletividade, mas também tem a questão do estrutural, né? Que também passa por gênero, por étnico-racial. Então é estrutural, acaba tendo tem um contexto, um conceito, né, de reprodução homóloga, então a gente acaba naturalizando algumas questões que a gente não percebe que é algo já estruturalmente inserido, a gente não percebe como um ambiente não acolhedor, ou a gente pensa que realmente a gente não faz parte daquele espaço, então fica naturalizado. Eu acho que tem bastante isso também dentro dessa questão, só para rapidamente puxar o gancho, já que tinha um minutinho aí. Algum comentário, Isadora, para terminar? Faltam 20 segundos. Não, mas agradecer as contribuições das meninas. Fiquei muito feliz com a apresentação e espero que possa surgir novos olhares aí para as mulheres na gestão. Obrigada, gente. Ok, parabéns, Isadora. E nós vamos dar prosseguimento. A Natasha foi a última a comentar, já vai ficar com a palavra agora também. Você é a próxima, Natasha. A palavra é sua. Quando você tiver pronto, eu já começo, eu aciono o tempo aqui. Lembrando que quando tiver 5 minutos, eu te aviso, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vocês estão visualizando? Sim. Sim, beleza. Bom, já pode começar aí, tá, dona Odile? Começando. Beleza. Bom, boa tarde a todas e a todos, então. Bom, meu nome é Natasha Manchado, eu sou mestranda da EFEUSP. Vou apresentar um recorte da minha pesquisa de mestrado, que é coorientada pela professora doutora Gisele Tavares e orientada pelo professor Dr. Ari Rocco Júnior. E o recorte que eu vou trazer para vocês hoje é a equidade de gênero na gestão de organizações olímpicas brasileiras, no que tange aos direcionamentos e às metas nessa temática. Então, como uma breve introdução, quando a gente fala de gestão do esporte, uma dessas facetas, né, dentro da gestão, a gente tem já a equidade de gênero como um dos aspectos de boas práticas de governança e de gestão, e que ainda é muito desigual, ou seja, a gente ainda encontra muita inequidade de gênero dentro dessa gestão do esporte, dentro desse nosso ambiente. Numa revisão de Parent Roy de 2018, mostram alguns direcionamentos, né? Então, direcionamentos mostram a importância de ter essa institucionalização desses direcionamentos, o quanto eles podem impactar em ações práticas dentro das instituições esportivas. Então, como exemplo, eles trazem implementação de cotas de gênero dentro dessas organizações esportivas, tá? Então, no meu recorte, né, no meu trabalho de mestrado, a gente utiliza alguns documentos e direcionamentos já existentes em ambiente internacional. Então, a gente tem o projeto de revisão em equidade de gênero do COI, a gente tem a agenda olímpica, né, a agenda 2020+5, que corresponde ao planejamento estratégico do Comitê Olímpico Internacional, e também uma agenda, uma iniciativa da ONU Mulheres em relação à equidade de gênero através do esporte, né, o que a gente pode fazer para ter esse aumento da equidade de gênero dentro desse ambiente. Então, o que esses documentos, esses direcionamentos, eles visam, né? Eles visam orientar a promoção da liderança feminina e equidade de gênero nos modelos de governança das organizações. Então, é importante a gente visualizar o quanto já tem institucionalizado de direcionamentos específicos para a liderança feminina dentro desse ambiente da gestão do esporte, tá? Então, para a implementação de mentorias focada na formação de mulheres para liderança dentro dessas organizações, entre outros direcionamentos de ações específicos. Então, esses são os documentos que estão disponibilizados, né, nos sites das respectivas organizações.
E dentro do projeto de revisão de equidade de gênero, eles têm alguns pilares, que esse projeto foi divulgado em 2018, e no pilar de governança, a gente consegue visualizar uma recomendação específica em relação à equidade de gênero na liderança das organizações esportivas. Então, isso é importante a gente visualizar o quanto já tem delineado nessa área específica da mulher, da equidade de gênero, dentro desse recorte da gestão de organização esportiva. Dentro da agenda olímpica 2020+5, que é para esse ciclo atual, do ciclo olímpico atual, são 15 recomendações, e a gente tem uma recomendação, né, na recomendação 13, tem uma recomendação específica sobre o aumento, sobre aumentar essa equidade de gênero e inclusão dentro das organizações esportivas, sendo o COI, o Comitê Olímpico Internacional, devendo agir como um modelo, liderando pelo exemplo, né, para essa continuidade do aumento dessa equidade de gênero, para diminuir essa inequidade de gênero dentro dos modelos, nos níveis de governança, e adotando também ações específicas, planos de ação específicos para a diversidade e inclusão dentro da administração esportiva. Além disso, o COI tem esse papel de convocar, de chamar as federações internacionais, os comitês olímpicos nacionais, os comitês organizadores, para implementar, de fato, objetivos específicos para a equidade de gênero e inclusão para esse ciclo de 2021-2024, dentre várias áreas, incluindo aí a liderança, tá? A iniciativa da ONU Mulheres, ela é um compromisso que qualquer organização esportiva pode seguir, assinar, se comprometer a seguir, e é interessante a gente pensar que tem alguns princípios dentro dessa iniciativa, e o primeiro deles é realmente a questão de você colocar esforços para a promoção dessa liderança feminina, para essa equidade de gênero dentro dos modelos de governança. É como se fosse um modelo a se seguir, uma receita do que pode ser feito dentro das organizações esportivas para que se promova as mulheres para cargos de decisão, de tomada de decisão, para assegurar que se tenha os princípios estratégicos já embebidos aí pela equidade de gênero. Então, é um passo a passo que as organizações podem seguir, tá? Então, esses são alguns direcionamentos que eu queria trazer para vocês, para mostrar o que motivou esse recorte e muito do meu estudo, da minha pesquisa de mestrado. Então, Perfeito. No Brasil, como que estão os direcionamentos e essas metas institucionalizadas para o aumento, principalmente, das mulheres na gestão dentro dessas organizações esportivas olímpicas, né? Então, como objetivo, a gente teve analisar, primeiro, a existência de boas práticas de gestão dentro das organizações, através da existência de um planejamento estratégico, por exemplo, e, além disso, verificar a existência de metas específicas relacionadas a mulheres na gestão da organização esportiva. Como método, esse estudo foi de natureza exploratória, descritiva e documental. A amostra da minha pesquisa são 5 organizações esportivas olímpicas brasileiras, além do COB, como um órgão direcionador, regulatório do esporte nacional. E esse estudo foi feito em 2 etapas, através do levantamento de dados secundários, com os documentos disponíveis nos portais oficiais, e também com entrevista semi-estruturada com gestor e gestora dessas 5 organizações que eu pude entrar em contato para a gente falar sobre essas questões relativas à equidade de gênero. Como resultado, a gente encontra que todas as organizações dessa amostra da minha pesquisa possuem um planejamento estratégico, demonstrando uma profissionalização, uma estruturação como boa prática de gestão, porém, em nenhuma dessas organizações a gente conseguiu encontrar metas relativas específicas à equidade de gênero na questão da mulher na gestão da organização esportiva. Tá? Fazendo esse paralelo com o ambiente de gestão do esporte internacional, principalmente com esses direcionamentos do Comitê Olímpico Internacional, a gente vê políticas institucionalizadas e documentos direcionadores, além dessa comissão da mulher no esporte, né, dentro do COI já há algum tempo, responsável por desenvolver e implementar algumas estratégias esportivas específicas para as mulheres, monitorar periodicamente em relação a essa equidade de gênero dentro do COI, além de apoiar algumas capacitações específicas de mulheres na gestão e na liderança esportiva. E como resultado desse implementação institucionalizada dentro do COI, a gente tem um resultado bastante recente do dia 30 de setembro, um fato
histórico, um marco histórico de ter um número igual de mulheres e homens dentro das comissões do Comitê Olímpico Internacional, para a gente entender a importância de se ter essas ações institucionalizadas, essas metas concretas dentro de planejamento estratégico, programas, políticas específicas, para que a gente possa, de fato, mudar de maneira estrutural essa questão da equidade de gênero nas organizações. Então, no Brasil, a gente ainda vê está bastante restrita ao COB. Em 2021, teve a criação, né, de uma coordenação de mulheres no esporte, ainda bastante reduzida, acredito que ainda com uma colaboradora apenas. E em junho agora deste ano, 2022, criou-se uma comissão da mulher no esporte, interna ainda, mas a gente já consegue ver algumas coisas para direcionar dentro desse planejamento estratégico do COB para esse ciclo olímpico de 2021-2024, porém, dentro de um tópico de resultado esportivo, a gente encontra um item ali específico que cita a questão das gestoras esportivas, né, para estruturar programas e ações de incentivo ao desenvolvimento de novas atletas, treinadoras e gestoras esportivas, mas apenas isso, a gente não tem uma quantificação e nem um plano de ação exposto para isso. Então, a gente percebe que esses direcionamentos internacionais ainda não são refletidos, a gente não tem essas metas quantificadas ou políticas escritas, e também não se reflete, né, as entidades filiadas ao COB, porque a gente não encontrou nenhuma meta, nenhum direcionamento institucionalizado referente à equidade de gênero ou à mulher na gestão do esporte. Como considerações finais, os resultados encontrados junto às organizações esportivas olímpicas brasileiras reforçam a falta de institucionalização dessas ações referente à temática, e a equidade de gênero e a mulher na gestão do esporte, essa temática não aparece como uma meta específica em nenhum dos documentos estudados. Então, a gente ressalta que essas ações institucionalizadas para a equidade de gênero podem ser relevantes para a alteração estrutural dessa baixa representatividade feminina e, portanto, primordial para a inserção e também para a manutenção da mulher gestora nesse ambiente. Como implicação teórica e prática, a gente verifica que com o estudo, essa necessidade de avanço em ações institucionalizadas voltada à equidade de gênero, e como implicação prática, a gente pode sugerir a implementação de metas específicas, objetivando essa diminuição da disparidade de gênero na gestão da organização, através, por exemplo, dos respectivos planejamentos estratégicos. Essas foram algumas das referências que a gente utilizou para esse recorte, e eu fico à disposição. Muito obrigada pela atenção. Ok, muito obrigado e parabéns, Natasha. Vamos abrir aqui para as perguntas. Líbia, levantou a mão. Oi, Natasha, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, bom vê-la aqui. Natasha, tira só uma dúvida para mim. A gente já sabe de todo esse esforço que às vezes as entidades internacionais macro, né, têm feito para iniciar essa conversa aí tão díspare, mas dentro desse lançamento, existe alguns checkpoints que eles façam no sentido, olha, tá bom, tem que começar a fazer, até o próximo ciclo olímpico, a gente ainda tem aí um ano, ou tá atrasado mesmo, ou ninguém vai cobrar a lição de casa, como é que tá isso delineado? Então, dentro do planejamento da Agenda 2020 mais 5, do COI, que a gente pega, né, o direcionamento internacional para o nacional, e aí para a entidade, para as confederações olímpicas aqui no Brasil. Então, mostra eles não vão cobrar, é isso que eu tenho uma meta ali para eles, para que tenha dentro dessas confederações, dentro desses federações e comitês organizadores e os comitês olímpicos nacionais, para que se tenha dentro do planejamento estratégico ações específicas, estratégicas, dentro desse ciclo de 2021 2024. Caso não aconteça, não é que vai ter alguém ali batendo na porta e falando, olha, vocês não fizeram. O importante, assim, vai ser cobrado de alguma forma, pelo menos na questão de responsabilidade, né, social, a gente pensa na questão da sustentabilidade, são pautas que a gente não vai conseguir mais deixar de lado, caso a gente queira ter uma boa credibilidade, uma boa, né, inclusive investimentos mesmo, né, dentro das organizações, caso você não cumpra algumas dessas pautas que são importantes a gente cobrir, mas não tem um cheque, você precisa fazer isso até tal dia. O que eu sei que no COB eles vão começar a implementar dentro do GET, né, do programa deles,
essas questões de você mudar, às vezes, alguma questão estatutária para que você tenha já, pelo menos nos órgãos eletivos, né, uma cota, algo desse tipo, mas ainda não está implementado e não tem nada escrito ainda. Existe essa vontade e um direcionamento para que se haja, mas ainda não tem nada. Então, é mais um compromisso mesmo a ser firmado, tanto essa agenda da ONU Mulheres é um compromisso que você vai estar lá a sua assinatura, você vai ser signatário de um compromisso, então, de certa forma, seria de bom tom, no mínimo, você seguir, né? Mas não existe um... Tá. Não, eu pensei que tinha, por exemplo, a FIFA fez isso e ela fez com uma previsão, fez com uma cobrança e, lógico, pegou no bolso. Então, aí há uma cobrança. E aí eu não sabia se na Agenda 2020 tinha. Obrigada pela explicação. Não, imagina. No GET talvez tenha esse impacto. Tá bom. Porque daí pode impactar na questão do direcionamento de recursos, caso você não cumpra os critérios lá, né? Nós temos 1 minuto e meio, a Clara levantou a mão. Então, é até para conversar com o que a Líbia falou, assim, porque eu fico pensando, e assim, são tempos de desgosto, de maneira geral, né? Mas, embora a política ela não se restrinja à identidade, política é, sobretudo, uma ação coletiva. Então, quem está fazendo essa política lá dentro, se a gente sempre está mencionando como eles. Eles. Qual que é o interesse deles no masculino? É uma ação coletiva política. Então, ninguém vai bater na porta para cobrar, porque, assim, qual que é o interesse de dar continuidade, de fazer correr, disso funcionar? Né? Então, aí quando bate no bolso, que é isso que a Líbia falou. Então, se está batendo no bolso, aí não, agora, peraí, que a gente tem que se organizar. Porque são eles. Né? Então, é só para comentar, assim, falando, um desgosto meio assim, você fala, nossa, não vai dar certo, sabe? Vai demorar para ser implantado, enfim. Porque é isso, política é ação coletiva. E se não tem coletivo, dá ruim, né? É aquilo que não vai ser natural, né? Assim, por enquanto. A mudança não vai ser natural. Então, vai ter que ser com cota, ou vai pegar no bolso, até que se perceba melhora significativa dentro da gestão, com a diversidade, e entender a importância de fato, vai ter que ser não natural, né? Assim, não ideal, né, para o nosso mundo. Ok. A gente agradece a Natasha, o nosso tempo aqui se esgotou. Natasha. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigado a você. Vamos dar para seguir aqui. Agora, a Micaele, está aí? Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Vou compartilhar aqui, tá certo? Já o meu slide. Ok, Micaele, você tem 10 minutos de apresentação. Quando completar 5 minutos, eu vou te avisar aqui vou falar aqui no áudio, tá bom? Para você. Quando você estiver pronta, a gente aciona o tempo. Pode avisar se apareceu o slide? Apareceu sim. Quando puder, pode avisar. Ok, estou iniciando agora. Pode começar. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Micaele Beatriz. Eu vou apresentar o trabalho intitulado como Mulheres no Estádio de Futebol, uma análise dos motivos, constrangimentos e influência do contexto em Pernambuco. O estudo ele tem como autores eu, Micaele Beatriz, Marcos Antônio Barros Filho, Ana Isabel Torres Gonçalves, Jorge Eduardo Maciel e orientação do professor Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso, onde todos fazem parte do grupo de pesquisa em esporte e gestão, o GEQIP, da Universidade de Pernambuco. Além disso, o estudo ele foi financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Bom, para dar início, é importante salientar que os esportes e os eventos esportivos, eles vêm fazendo cada vez mais parte da vida da sociedade como uma forma de ocupação de tempo livre. Ocupação essa que é tanto para a prática como também para a presença nos eventos. Falando especificamente do fenômeno esportivo, né, o futebol ele é considerado um dos fenômenos sociais mais importantes do contexto brasileiro e tem, né, torcedores que são muito apegados aos seus clubes. Com isso, né, é interessante que os clubes eles tentem cada vez mais cativar esses torcedores para ter essa relação próxima. Mas os torcedores, né, os clubes, eles têm uma composição majoritariamente por homens, né? Entretanto, as mulheres, com o passar do tempo, elas estão fazendo cada vez mais parte, tanto dos ambientes virtuais, como também das arquibancadas dos seus clubes.
Mas o que levaria essas pessoas aos estádios, né? Os motivos, eles são responsáveis por encorajar os indivíduos a consumirem o esporte e comparecerem aos eventos. Especificamente sobre as mulheres, achados na literatura apontam que a convivência com mais torcedores e com a família, além da identificação com a equipe, são questões que tendem a motivar a presença nos estádios. Com relação aos constrangimentos, eles são elementos que acabam impedindo ou atrapalhando o consumo esportivo. E aí, né, o que mais constrangeria a presença das mulheres seriam outros compromissos, como, por exemplo, compromissos de educação, de trabalho e principalmente compromissos familiares. Com relação ao contexto, né, são elementos que acabam flutuando entre o positivo e o negativo no que diz respeito ao nosso estudo, né, no caso, a influência na presença nos estádios. Vou dar um exemplo, a questão da segurança. Se a segurança ela é interessante e é uma segurança boa, isso tende a motivar a presença. Em contrapartida, se a segurança ela não for interessante, isso tende a desmotivar. Com isso, o objetivo do estudo é identificar os motivos, constrangimentos e características contextuais para a presença do público feminino nos estádios de futebol em Pernambuco. Partindo para o método, né, o estudo ele se caracteriza como tendo uma abordagem quantitativa, o objetivo exploratório e o desenho de um survey que possibilita, né, ao pesquisador a obtenção de informações que deseja acerca de uma determinada característica, atitude ou um comportamento de uma amostra. E falando especificamente da nossa amostra, né, a amostra final ela é composta por 249 torcedoras de clubes de futebol do estado de Pernambuco. Como critério de inclusão, elas precisavam ter pelo menos a idade mínima de 18 anos e ter ido ao menos um jogo no estádio. Como critério de exclusão, né, além do contrário do ponto anterior, as torcedoras elas não poderiam responder mais de 10 itens em sequência com a mesma numeração. E aí, o tamanho amostral foi proposto por Riquim, em 1995, que é de 1:4 até 1:10. Com relação à coleta de dados, ela foi não aleatória por conveniência e ocorreu pelas redes sociais, né, entre os dias 9 de fevereiro de 2022 e 17 de abril de 2022. E nós hospedamos o questionário no Google Forms, entrávamos em contato com as torcedoras, enviávamos o link e caso elas tivessem interesse, né, elas recebiam na primeira parte o termo de consentimento livre esclarecido, caso tivessem interesse, assinalavam que estavam de acordo e prosseguiam para o questionário propriamente dito. Com relação às questões éticas, todas as participantes elas estavam de acordo com o termo de consentimento livre esclarecido e o estudo ele faz parte de um estudo maior, que é intitulado como Indústria do Esporte e seus Consumidores, uma análise do contexto brasileiro, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Pernambuco sobre o CAE e o parecer que está aí no slide. Partindo para o instrumento, eu dividi ele em 3 pontos para explicar de uma forma melhor. Tá? O primeiro foi o questionário sociodemográfico, com idade, renda, estado civil e afins, que foi proposto pelos próprios autores. O segundo ponto, questionário sobre os motivos, constrangimentos e contexto, com 18 dimensões com 3 itens e uma dimensão com 4 itens, totalizando, assim, 19 dimensões nesse ponto. E aí foi adaptado do estudo de Meyer Rosenberg em 2020, Trail e James em 2001, Roche e Fleury em 2017 e Kim Trail em 2010. O terceiro ponto foi a variável dependente para o valor preditivo, que foram as intenções para comparecer ao estádio. Foi adaptado do estudo de Kim Trail em 2010. Bom, continuando no instrumento, né, esses 2 últimos pontos, certo, obrigada, foram mensurados por uma escala Likert de 7 pontos, onde 1 discorda totalmente e 7 concorda totalmente. Com relação à análise dos dados, a análise ela foi realizada pelo software SPSS 24.0, foram realizadas análises descritivas dos dados sociodemográficos, média, desvio padrão e alfa de Crombach, dos motivos, constrangimentos e contexto, e aí nós utilizamos o valor de alfa de igual ou superior a 0.60, que é proposto por Maroc e Garcia Max 2006, e por fim foi realizada uma regressão linear. E aí o nível de significância estabelecido foi de B menor que 0,05. Partindo para os resultados de discussão, né, quanto ao perfil do nosso público, ele foi composto por mulheres jovens com média de idade de 27,61 anos e que, em sua maioria, são solteiras, têm o ensino médio completo, estão empregadas, têm uma renda de R$ 2.001 a R$ 3.000, vão ao estádio com transporte público e a maioria não é sócia do clube que torce. Partindo para as médias, né, 12 das 20 dimensões possuem uma média acima de 4,5, e aí explicando esse 4,5, nós temos uma escala Likert de 7 pontos, o meio 3,5, colocamos um ponto a mais para dizer que era uma média mais interessante. E aí eu dou um destaque para as dimensões social e escape nos motivos, autorrealização, nível de apego ao esporte e conhecimento do jogo no contexto e outros torcedores nos constrangimentos, como as dimensões com maiores médias do nosso estudo.
Além disso, 5 dimensões elas possuem um alfa abaixo do valor que nós colocamos aqui como recomendado. Então, elas foram excluídas de análise posterior. São elas a atração física, mídia, drama, transmissão de TV e rádio e compromissos. Partindo para a regressão linear, né, o nosso modelo ele explica 57,9% nas intenções de comparecer ao estádio, e, quanto ao modelo local, 2 dimensões elas deram significativas. São elas as outras alternativas de lazer, que deram negativamente significativas, e a identificação com a equipe, que foi positivamente significativa. Falando um pouco sobre esses 2 últimos pontos, a identificação com a equipe, né, ela é encontrada no nosso estudo, assim como no de Marrone e colaboradores em 2002, como o apego à equipe sendo um dos motivos considerados mais importantes para o comparecimento dos consumidores nos eventos esportivos. Além disso, a identificação com a equipe ela é considerada um preditor para satisfação. Ou seja, o quanto mais identificado com a equipe o torcedor é, menos ele tende a ficar insatisfeito com as questões do clube. Acerca do último ponto, né, que são as outras alternativas de lazer, assim também como achados na literatura, o nosso estudo ele também aponta que outras alternativas de lazer são questões que acabam restringindo a presença nos eventos esportivos e também as intenções de assistir a mais jogos no futuro. No nosso caso, especificamente, muitas das torcedoras pontuaram que preferiam ir a um cinema, a um teatro, a show, por exemplo, restaurante, praticar alguma outra modalidade do que ir aos jogos do clube no qual torce. Partindo para as considerações finais, né, nós podemos identificar que a socialização, o escape, o drama, a autorrealização, que é o se sentir bem quando a equipe vai bem, o conhecimento do jogo, o nível de apego ao esporte e a identificação com a equipe, tende a motivar as torcedoras participantes do estudo a irem aos estádios. Em contrapartida, né, os outros torcedores, como, por exemplo, a violência da torcida e as outras alternativas de lazer, elas tendem a desmotivar essa presença nos eventos esportivos. Indo para as implicações teóricas, né, o nosso estudo ele tenta aprofundar o conhecimento acerca das torcedoras de futebol, especificamente no estado de Pernambuco, e aumentar, consequentemente, o acervo teórico existente sobre o público feminino, já que a gente vê que, mesmo tendo estudos, ainda é algo que é pouco abordado. Quanto às implicações práticas, é interessante que, a partir do estudo, os gestores eles compreendam mais o tema e criem estratégias e utilizem essas estratégias para cativar mais torcedores para o clube, fazendo assim com que aumente a notoriedade do clube, aumente a visibilidade do público feminino enquanto torcedor de futebol e, consequentemente, também aumente a receita do clube, a dívida de venda de ingressos e afins. Com isso, eu mostro aqui as minhas referências e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Ok, parabéns, Micaele, pela apresentação. Ainda sobrou um minutinho aqui, vamos usar esse minutinho aqui para os questionamentos, perguntas. Está aberto agora. Líbia. Micaele, primeiro, parabéns para você conseguir falar tudo isso dentro do tema, com todas as informações, então já é um parabéns duplo aí para você. Eu queria, não sei se eu perdi, se você tem esse elemento, ou se nas perguntas do questionário tem essa questão, se as mulheres vão sozinhas, vão acompanhadas, se surgiu algo que chamou a atenção com relação a esse quesito, e se vocês consideraram o período que elas foram, quero dizer, se era período próximo do final do campeonato, se era período ou qualquer momento do campeonato, se isso foi levado em consideração por vocês. A gente fez, no nosso questionário, né, tem algumas perguntas que acabam levando um pouco para essa questão de elas preferirem ir com alguns amigos, preferirem ir com pessoas que elas já conhecem, mas que também se sentem bem em estar no estádio com pessoas que elas conheceram lá, que elas conheceram no dia, por causa da atmosfera do jogo, tem toda essa perspectiva. E sobre o segundo ponto, eu botei lá até a data, né, que a gente realizou a nossa pesquisa entre uma data específica lá, que foi mais ou menos entre o período que estava acontecendo o campeonato pernambucano e o período que estava também em uma parte da Copa do Nordeste, que são os 2 eventos assim. A gente utilizou esses 2 momentos, porque eram momentos que, teoricamente, elas teriam mais possibilidade de ir ao estádio,
já que estava também no processo de pandemia, então já não estava indo aos jogos, aí teve essa retomada de ir aos estádios, e a gente utilizou esse momento que teria o máximo possível de gente indo para o estádio. Tá bom, muito obrigada aí pelo esclarecimento. Eu que agradeço pela pergunta. Antes de passar para a Vitória, eu gostaria de complementar a pergunta da Líbia, Micaele. Se nesse período que você fez a pesquisa, se há um recorte, se há, assim, se o horário do jogo, se eram jogos durante o dia, se há algum tipo de constrangimento em jogos à noite. Bom, isso a gente não abordou na pesquisa, né? Mas isso é algo que é até pensado para uma pesquisa futura. A maioria dos jogos eles acabam acontecendo em um horário mais definido, assim, mas sempre manhã, tarde, principalmente nesses campeonatos. Mas é algo que pode ser levado em consideração para pesquisas futuras, porque até tem achados, inclusive na literatura, que apontam que o horário do jogo ele pode interferir por questões de ter trabalho, ter escola, entre outras coisas. Mas isso não foi abordado especificamente nesse estudo, é algo que a gente pensa para uma questão futura. Ok, muito obrigado, vou passar para a Vitória. É mais uma consideração do que uma pergunta. Primeiro, te parabenizar pelo trabalho e também por ter conseguido trazer tantos dados, né? Acho que pesquei muitas das coisas, mas vou ler teu trabalho depois para conseguir absorver melhor todos esses dados, acho que são muito relevantes. E mais uma consideração e para pensar junto, né? Nesse último ano, principalmente, teve uma crescente muito grande do futebol de mulheres, né, com Brasileirão, feminino e tudo, um aumento de público muito grande, assim, e eu sou gaúcha, acompanhei bastante aqui os jogos do Inter, que foi até a final, então fui em vários jogos das gurias ali jogando, e é bem notável, assim, o ambiente da torcida, como ele é diferente no esporte dos homens e no esporte das mulheres, assim, e aí pensar que talvez esses ambientes, ao que tudo indica, assim, e pelo menos com as pessoas que têm conversado, eles são mais acolhedores, né, para as mulheres. E aí, trazendo essa reflexão aí para a gente pensar próximos estudos, próximos passos também para colocar mais isso na roda, assim, de pensar essa questão das torcedoras mulheres, né, como o esporte das mulheres, eles se tornam mais, pelo menos até o momento, ele é mais atrativo, assim, mais acessível, enfim, e é mais confortável também, né, de estar presente, assim, uma quantidade muito maior de mulheres dentro do estádio, assim. Mas te parabenizar, depois vou ler teu trabalho e absorver bastante do que tu produziu. Obrigada pelos parabéns. Isso é algo também que a gente já está conversando um pouco, né, a gente já conversou algumas vezes no grupo, porque é interessante não só entender como o público feminino ele vai para os eventos, mas entender eles também no evento de mulheres, nos jogos de futebol, por exemplo, das mulheres, entender se há até uma diferença entre a participação, o que motiva, o que constrange, indo a um evento, um jogo de futebol de homens e um jogo de futebol de mulheres. Isso é coisa assim que a gente vem conversando e que com certeza vai para frente. Ok, estamos esgotando aqui, faltam poucos segundos, 20 segundos, Micaele, você queria fazer alguma consideração final? É só agradecer ao evento, agradecer a todos que estão aqui prestigiando, né, o momento, e principalmente a meu co-orientador que está aqui na sala, que sempre apoiaram o projeto, mesmo a gente iniciando em um momento de pandemia a ideia, né, mas sempre foi para frente, sempre apoiando, então é só realmente agradecer. Muito obrigada. Ok, parabéns. Nós que agradecemos. Agora vamos dar prosseguimento aqui. Vamos chamar a Samantha. Samantha tá por aí? Boa tarde. Olá, Samantha, tudo bem? Tudo bem, vocês me escutam bem? Escutamos bem. Assim que você estiver pronto, eu inicio aqui o tempo. Lembrando que você vai ter 10 minutos e quando completar 5 minutos, eu te aviso aqui pelo microfone, tá bom? Oralmente. Tá certo, pode marcar. Só um minutinho, que meu celular aqui... Agora, pode começar. Tá. Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar presente aqui, com trabalhos maravilhosos que tratam essa temática da diversidade, da participação da mulher, da liderança.
E eu apresento hoje para vocês um trabalho intitulado Superliga Universitária, um projeto de inclusão à diversidade feminina através do esporte universitário, que tem como autores eu, Samantha Castro, a professora Isabela Lobato, o professor Dr. Igson Rodrigues, que é nosso orientador, o mestre Jean e o especialista Celso. Esses dois últimos são da área da administração. Antes de iniciar, preciso apresentar para vocês o que é a Superliga. A Superliga é uma competição esportiva, teve início agora em 2022. Ela é realizada dentro de um projeto maior, chamado Projeto de Gestão do Esporte Universitário, realizada pela Universidade Estadual do Pará, com o fomento do Governo do Estado do Pará, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica do Estado do Pará, com apoio da Fundação Amazônia de Amparo, Estudos e Pesquisa, FAPESPA. A Superliga Universitária é um projeto que ele busca desenvolver e incentivar um modelo de esporte universitário integrativo e inclusivo entre as universidades públicas, somente entre as universidades públicas. E dentro deste projeto, a gente conta, com a participação de 6 instituições, que é a Universidade Estadual do Pará, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e o Instituto Federal do Pará. Partindo da compreensão, da necessidade de desenvolver um projeto que abarque principalmente os estudantes das universidades públicas, a Superliga ela vem, dentro dessas 6 instituições, buscando o envolvimento de 36 cidades do estado e a participação direta de 8.000 alunos em 62 campos. Então, a gente parte da compreensão de que o conceito de esporte universitário ele está diretamente relacionado ao bem-estar e à melhoria da qualidade de vida dos estudantes. E, dessa forma, ele torna-se um fator socializador, formador e humanizador entre seus praticantes. Aí, a gente traz os autores Pedroso, Matias Santos e Reis. Mas, apesar dessa relevância dos esportes universitários, os primeiros registros de entidades esportivas universitárias têm sua origem somente a partir da década de 33. E aí é imprescindível ressaltar que esses esportes eles eram praticados predominantemente por pessoas do sexo masculino, já que num período posterior à criação dessas entidades esportivas universitárias, as mulheres elas foram proibidas de praticar algumas modalidades esportivas. Aí é o exemplo do futebol e das lutas, aí, de acordo com o decreto 3.199 da década de 1941. Samantha, desculpa, eu parei o tempo aqui. Eu não sei se você está passando os slides aqui, para mim, Estou. pelo menos, para mim não está passando. Parou em qual slide? Ficou só no primeiro. Nossa, mas a minha voz saiu, vocês conseguiram A sua voz está ouvir? tudo certinho e tal. Tá, eu vou fechar e tentar a apresentação de novo. Eu estou com o tempo parado aqui, tá bom? Tá, parar a apresentação aqui. Bom, aqui no Pará, gente, a internet é ruim. Então, peço desculpa aí para vocês. Vamos tentar aqui dessa forma. Deixa eu tentar ampliar aqui. Me diga se ampliou a tela. Não, você não está no modo de apresentação, não. Não? Vou tentar. Tá na página introdução. Tá. Para mim aqui, eu estou apertando o F5 e ele está na tela ampliada. Agora está indo. Agora saiu. Eu vou abrir no PDF para ver se ajuda aqui, porque eu montei os dois. Poxa, meu Deus, só para travar. Desculpem. Fica tranquila. Aparece para vocês? Está abrindo agora. Está na página referências.
Tá. Agora foi. Ó, aqui foi a apresentação que eu fiz do que era a Superliga, né? As instituições envolvidas, quem fomenta e apoia. Opa, só Tá. para gente não atrasar. Aqui as universidades que participam, as 6 universidades que eu já comentei, e da onde que a gente inicia a pesquisa, né? Que eu comentei rapidamente sobre o entendimento da importância do esporte universitário, as dificuldades, né? A predominância de ser praticado pelo sexo masculino e o decreto. Aí aqui os objetivos. Pode começar a marcar? Você parou aí? Eu ia iniciar esse. Esse? Tá. Então, você está com 3 minutos e 20 segundos. Quando der 5 minutos, eu te aviso, tá bom? Tá. Então, partindo da compreensão que se passaram quase 5 décadas de invisibilidade feminina no esporte, especialmente nas modalidades coletivas, a esportivização do feminino ela é muito recente no país, e principalmente no contexto universitário. Então, o esporte universitário ele passa por alguns entraves em torno, principalmente, do seu fomento e visibilidade. E, para além disso, o esporte feminino ele vem buscando independência e evidência. Então, partindo, né, dessa compreensão, o objetivo deste estudo é apresentar a forma como a Superliga Universitária tem contribuído com a inclusão e a diversidade feminina através do esporte universitário no estado do Pará. Então, como método, ela trata-se de uma pesquisa documental com abordagem quantitativa. Ela foi realizada através dos documentos, né, dos relatórios de inscrições dos alunos por instituição. Também foi analisado os regulamentos e os boletins finais, onde foi possível contabilizar o número de equipes. O número de inscritos, ele foi realizado aqui, eu trago para vocês um print. É o site da Superliga, onde todos os atletas eles fazem a sua inscrição nesse site, e aí tem uma área específica da administração, aqui onde a gente tem o controle dos documentos, onde os alunos inserem os seus documentos, comprovante da instituição, comprovante de vacina, a modalidade que ele vai participar, que pode ser as modalidades coletivas, handebol, futsal, vôlei, basquete, e as modalidades individual, que vai desde o atletismo, a natação, xadrez, tênis de mesa. E essa pesquisa ela foi realizada nas 3 primeiras fases das regionais da Superliga, porque a Superliga ela foi organizada para ser realizada em 8 regionais. Essas 8 regionais ela agrega, né, algumas cidades e alguns campos que se aproximam dessas regionais. E a gente, né, até o envio desse trabalho, tinha sido realizado 3 fases regionais no primeiro semestre de 2022. E foi a partir dessa análise desses 3 primeiros regionais que eu trago os seguintes dados para vocês. 6 minutos, ok? Tá. Nessas 3 primeiras regionais, elas foram realizadas chamada Guajará e Marajó Oriental, Xingu e Lago de Tucuruí, e Tapajós e Baixo Amazonas. Então, a partir desses documentos analisados e contabilizados, aí aqui tem uma tabela que eu mostro para vocês, o quantitativo da participação feminina e dos homens. As mulheres, no total das 3 regionais, a gente obteve 615 mulheres participantes e os homens 934, o que representa 39,7% de mulheres participaram dessas 3 primeiras regionais e 60% de homens. Com relação a quantitativo de equipes, 54 equipes, representando 43%, eram de equipes compostas por mulheres e 56 equipes compostas por homens. Como resultados, a gente considera que a participação feminina na Superliga ela se mostra efetiva, porque a gente realizou um estudo comparativo com os Jogos Universitários Paraense, onde agrega tanto as universidades públicas como as universidades privadas,
que foi realizada em 2022, na cidade de Belém. A gente fez esse comparativo com a primeira regional da Superliga, que também foi realizada em Belém, e a gente obteve os seguintes resultados. No JUPES, ele contou com 10 equipes femininas e 13 masculinas, e a Superliga com 28 equipes femininas e 36 masculinas. E aí, os principais incentivos que a Superliga Universitária ela vem trazendo dentro dessas competições cada estudante feminina ela pode se inscrever em até 2 modalidades diferentes. Cada estudante ele recebe uma bolsa atleta quando ele precisa se deslocar do seu camp para uma outra cidade onde vai ser realizada a regional. Todas as tabelas do jogo elas são organizadas para que não haja jogos concomitantes do sexo feminino, e a Superliga também ela disponibiliza alojamentos. Então, são incentivos, né, que vêm se mostrando efetivos, demonstrando que há um aumento da participação feminina com relação a outra competição que existe no estado do Pará, que é o JUPES. Como considerações finais, nos esportes, a falta de investimentos, os descréditos sobre as capacidades físicas, técnicas e táticas, as comparações de gênero são obstáculos que desestimulam a participação feminina nos esportes. Conclui-se afirmando a necessidade de políticas públicas em torno dos esportes, mais investimento nos esportes universitários, assim como a importância da continuidade da Superliga Universitária, incentivando a inclusão e a diversidade, atraindo assim uma maior participação feminina de povos indígenas, quilombolas e marajoaras. Ressalta-se que a gente teve, mas aí foi com equipes masculinas, participação de equipes indígenas e marajoaras. E as marajoaras são da Ilha do Marajó, são equipes que são de ilhas, então elas são mais isoladas, então elas também têm dificuldade de participar desses eventos esportivos, e aí a Superliga vem pensando, dentro desse projeto de esporte, atender esse público, essa diversidade, incentivando a inclusão. Como implicações, as teóricas buscam-se contribuir com a produção do conhecimento sobre os esportes universitários, sobretudo com a temática relacionada à participação feminina nos esportes, e como práticas, o objetivo é se divulgar o conhecimento científico produzido e as experiências da Superliga Universitária como forma de incentivar a inclusão e a diversidade através da maior participação nos esportes universitários. E aqui nossas referências, e meu muito obrigada. Ok, muito obrigado a você. Parabéns pela apresentação, Samantha. E já vamos emendar aqui com as perguntas. Deixa eu ver se aqui no chat tem. Estamos aqui com 11 minutos, temos 4 minutos ainda para comentários, perguntas, considerações. Enquanto não houver pergunta, posso fazer alguns comentários acerca? Com certeza. Tá. E aí eu destaco também que as dificuldades da liderança feminina dentro da prática esportiva. Por exemplo, dentro da Superliga, nós só temos 3 mulheres trabalhando nas coordenações de modalidades. Já é um avanço, mas há muitas dificuldades com relação a isso. Principalmente, a gente sente uns descréditos com relação quando a gente está à frente das nossas modalidades. Quando a gente vai tratar com as equipes, principalmente com as equipes masculinas, às vezes as nossas falas, né, as nossas conversas, nas reuniões técnicas, parece que a fala da mulher, a fala da mulher, em alguns momentos, elas são desacreditadas. Então, a gente sente muita dificuldade à frente dessas coordenações
por ser mulher. Então, assim, é uma das dificuldades. Até a minha parceira da Superliga, ela entrou, mas eu acho que ela caiu por algum motivo. E aí eu acho importante porque casa muito com os outros trabalhos que foram apresentados, né? A Natasha falou da liderança feminina, teve outros trabalhos que falaram dessas dificuldades da nossa fala, do nosso trabalho, de quanto que... Olha, eu sou doutoranda em educação, eu sou formada em educação física, e como que a gente é descreditado, como que a gente precisa estudar, está se formando sempre, para que o nosso trabalho seja reconhecido. Vou só puxar um gancho então, para essa discussão, né? Acho que tem isso, né? Assim, a gente vive na prática, a gente como mulher, isso a gente sempre tem que lembrar dos recortes, né? A gente, mulher, branca, então tem todas as outras interseccionalidades também nisso, mas falando como mulher, a gente tem esse escrutínio muito maior, isso já é também, né, relatado na própria literatura. Mas talvez são essas ações afirmativas que a gente vai ter que ter, né? Assim, porque não vai ser natural essa inclusão, né? Então, por exemplo, dentro do regulamento da Superliga, por exemplo, de ter essas cotas reais, assim, para indicação, né? Isso acho que a própria CBTM tem feito em algumas ações quando você vai indicar para um curso de formação ou algo desse tipo, de ter uma cota. Então, a gente vai ter que ter essas ações afirmativas, possivelmente, até eles entenderem, até a gente não precisar mais discutir. Eu sempre falo isso, enquanto a gente está falando sobre, quer dizer que a gente tem muita coisa para fazer ainda, até, de fato, algumas coisas mudarem. Porque esse escrutínio vai ter, porque é algo social, vai demorar muito para mudar, mas eu acho que é importante essa questão de ações afirmativas, como a gente pode, de uma forma não natural, tentar ir alterando essa estrutura até que, de fato, isso seja uma realidade não tão, como posso dizer, não reproduzida homologamente mesmo, e a gente tendo sempre que ter esse escrutínio maior, e que eu acho que não é esse, né, o ponto, assim, a gente tem que criar esse ambiente de uma forma não natural mesmo, para estar inserido e mantido nesse ambiente, enfim, mais acolhedor e todas essas questões que a gente discutiu junto já nessa tarde, né? Alguns segundinhos finais, Samantha. Muito obrigada, Natasha, pela sua fala, muito obrigada a todos por me ouvirem, por terem paciência, porque travou a apresentação. Muito obrigada, um prazer estar aqui essa tarde com todos vocês. É isso. Parabéns, Samantha. Vamos prosseguir, então. A nossa próxima apresentadora é a Vitória, novamente. Vitória, tá aí? De novo, sim. Vou compartilhar aqui. Posso começar? Ok, já apareceu aqui para nós. Eu vou começar e aí com 5 minutos eu te aviso, tá bom? Tá bom. Começando agora. Então, estou aqui mais uma vez para apresentar mais um trabalho, né? Meu nome é Vitória Laser, aqui novamente meu e-mail, caso alguém precise conversar. Esse trabalho ele foi escrito por mim, junto com o Mauro, meu orientador, que está aqui presente também, a Bruna, a Ariane e a Denise. O trabalho é intitulado, então, Mulheres Trans e Travestis na Gestão do Esporte. Uma análise sobre atuação profissional e produção acadêmica. Então, aqui na introdução, eu trago já novamente, contextualizando com o que já falei, ele é um recorte, ele é uma parte dentro desse trabalho grande, que é o meu trabalho de mestrado. Ele é desenvolvido, então, no âmbito do PPG, Ciências do Movimento Humano, da URGS, e todos os autores e autoras são vinculados ao GCEF. Esse trabalho, então, ele está partindo daquela premissa, né, que já foi falada também aqui, de olhar para as pessoas que estão pensando no esporte como pessoas que têm um poder interessante para conseguir mudar e trazer novas perspectivas esportivas, né? Então, aqui trazendo a gestão do esporte como um componente importante nessa construção de um esporte mais inclusivo e mais diverso, que também já foi falado aqui na sessão anteriormente, né? Porém, aqui adicionando mais um marcador interessante, que é a identidade de gênero.
Então, pensar como esse marcador social, ele afeta nessas permanências nos diferentes contextos, pensando no esporte, pensando na gestão do esporte, mas também pensando no esporte, olhando um pouco para essa população com olhos mais atentos, assim, do ponto de vista da nossa área, né? Então, aqui nós trazemos uma citação, né, para falar que essas pessoas que estão atuando na gestão do esporte, elas podem contribuir para novas possibilidades através da representatividade e também das tomadas de decisões. E aí, já conectando com o que está sendo falado, né, pensar na questão da representatividade não como uma representatividade vazia, como se qualquer pessoa semelhante a mim lá ocupando aquele cargo fizesse sentido, mas pensar nela como abrindo possibilidades de outras pessoas se enxergarem também ali, e pensar essa representatividade do ponto de vista da identidade das vivências também, né? E ali pensando nas tomadas de decisões, conseguindo olhar para isso e pensar como nós, enquanto gestoras e gestores, enfim, estão atuando dentro desse ambiente para tornar esse esporte algo mais inclusivo, né? Então, pensar tudo isso para uma construção e uma constituição, assim, do esporte como direito constitucional. Sempre importante afirmar, né, que o esporte, ele tem que ser, tem que atingir a todos e tem que estar ali aberto para todos, né. Então, ainda na introdução, quando nós pesquisamos na base de dados sobre o tema as mulheres na gestão, foi possível perceber que haviam poucos estudos ainda, né, há 2, 3 anos atrás, haviam poucos estudos até um dos pioneiros ali, o estudo da Elza Gomes, em 2005, e depois nós tivemos algumas lacunas, assim, de tempo, né, que o ambiente da gestão não estava com esse olhar tão atento para as mulheres. Hoje em dia, muitos estudos já estão sendo feitos, a cada CBGE que passa, a gente percebe quanto está aumentando o número de pesquisadoras, principalmente olhando, né, para as mulheres dentro da gestão do esporte. Porém, não foi encontrado nenhum estudo que considerasse a identidade de gênero como um marcador relevante. Então, como a gente consegue entender o esporte como um local que generifica os corpos, né, e trazendo de novo aquela premissa de que o olhar para gestoras é importante para entendê-las como um agente importante, né, nós olhamos, então, para o universo do trabalho e da produção de conhecimento científico para pensar como as mulheres trans e travestis estão inseridas ou não inseridas no ambiente da gestão do esporte. Então, aqui, novamente, trazendo um pouco do nosso referencial, assim, uma das pesquisas, uma das formas que nós achamos para conseguir situar, né, como a questão da identidade de gênero estava sendo colocada no ambiente da gestão do esporte, foi procurar os anais do CBGE até 2022, o termo identidade de gênero. Nós tivemos 2 resumos encontrados. Um desses resumos é uma revisão de literatura que está trazendo alguns apontamentos, e o outro resumo é um resumo desse mesmo trabalho que nós estamos apresentando, das mesmas autoras, que traz como foi constituída o questionário que a gente está usando aqui. Então, não há resumos que estejam realmente debatendo sobre a questão de identidade de gênero até então. E aí, por outro lado, olhando para o dossiê da ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, alguns dados alarmantes, né, são possíveis de apontar, assim, um aumento de 141% de assassinatos de pessoas trans em relação a 2008. O Brasil segue, então, pelo 13º ano consecutivo, sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. 90% da população trans e travesti estão no ambiente profissional da prostituição, né, como fonte de renda primária, sem falar outros dados, como a expectativa de vida de 35 anos, enfim, outros dados. Então, olhar para isso, para essa população, né, que é uma população que tem sido invisibilizada, assim, que a gente acaba não olhando, pensando em sociedade no geral, né, mas dentro do esporte mais ainda, e dentro da gestão do esporte mais ainda, pensar onde essas mulheres, né, e onde essas mulheres trans e travestis estão inseridas dentro do esporte e dentro da gestão do esporte. 5 minutos e meio. Tá bom, obrigada. Então, o objetivo desse estudo está na direção de identificar e debater os não lugares das mulheres trans e travestis nos ambientes da gestão. Então, lá no começo desse meu estudo de mestrado, né, ele foi elaborado para tentar buscar realmente entender quem são as mulheres que estão atuantes na gestão do esporte, e pensar as barreiras e pensar as trajetórias delas. E um marcador que já sempre esteve nesse horizonte era a questão da identidade de gênero. Acabamos que percebemos, né, que não foram encontradas mulheres trans e travestis nesse nosso estudo, e aí, a partir daí, é importante a gente conseguir pegar outras ferramentas para olhar para isso, né, e problematizar.
Então, ela é uma pesquisa exploratória, como eu já trouxe, né, na outra apresentação, através de um Google Forms, que foi elencado diversas questões que estão no sentido de debater a mulher do ponto de vista interseccional e pensar mais de uma constituição de mulher, o que eu acho que é bem importante e relevante nesse momento, né. E aqui nos resultados, trago de novo os 6 meses de divulgação, as 129 mulheres, e aqui eu trouxe um pouco das manifestações e modalidades esportivas que foram encontradas nessa pesquisa, para elucidar um pouco como ela foi ampla e abrangente em todas as outras questões, com exceção da identidade de gênero. Então, aqui eu trouxe alguns cargos, 10 cargos de 129, todas as regiões do país, diversas modalidades esportivas, atingindo diversos públicos, em várias manifestações do esporte, e mesmo dentro dessa ampla gama de respostas, nós não tivemos nenhuma resposta de mulheres trans. Então, aqui, né, como já adiantei um pouco, com base nessas 129 respostas, nós não encontramos nenhuma mulher trans ou travesti atuando na gestão do esporte. Entre as outras perguntas, a gente teve uma grande diversidade de respostas. Entretanto, nessa pergunta, nenhuma resposta recebeu o termo transgênero ou gênero não binário. Dentro dessas, a resposta, pensando nos dados, né, mais quantitativos, 97,1% respondeu cisgênero e 2,9% respondeu que não se sentia à vontade de responder. Então, do ponto de vista dos resultados, essa análise descritiva, junto com a revisão de literatura, né, colocando dentro dessa revisão de literatura também os anais de congresso, também essa produção acadêmica feita no âmbito da gestão, mostra que a gestão é mais um não lugar no esporte cisnormativo, aliás, mais um lugar no esporte cisnormativo, ou seja, continua mantendo essa lógica da cisnormatividade e como mais num lugar de mulheres trans e travestis. Então, pensar que as mulheres trans e travestis possuem as trajetórias muito marcadas pela baixa expectativa de vida, pelos locais de inserção profissional reduzidos, né, e que estão expostos a alto índice de violência. Então, esses apontamentos, eles sinalizam a importância de que todas as áreas do conhecimento utilizem esse espaço para construir possibilidades. Não diferente seria, né, a área da gestão do esporte, pensando principalmente o esporte do ponto de vista do direito constitucional. Então, como considerações finais, nós apontamos a realização de mais estudos novamente, né, por pensar que esse é o primeiro estudo que está sendo trazido aqui no CBGE, que traz um marcador de identidade de gênero e que chega a produzir dados novos, né, dele. Então, pensar como o ambiente da gestão está olhando para essas questões, para as questões das mulheres trans, das travestis, e também dos homens trans, pessoas não binárias, etc., como a gestão do esporte está olhando para essas pessoas e como a gestão do esporte está sendo um não lugar para que essas pessoas estejam inseridas profissionalmente também, né? Pensando naquela premissa que nós já conversamos. Então, além disso, ressaltar, então, que essas pessoas atuantes, elas têm que estar atentas a essas demandas da população trans e travestis, para relacionar ali com o que a Natália já falou, que nós ainda vamos ter que forçar um pouco, né, as coisas para que elas sejam mudadas. Então, talvez não tão rápido essas pessoas estejam inseridas na gestão, mas as pessoas que estão inseridas, elas têm que estar com esse foco atento, têm que estar olhando para essas demandas, né, para fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes ao esporte de uma forma que faça sentido para elas, e não necessariamente que seja esse espelho da cisnormatividade. Uma coisa importante de se colocar, antes de eu falar as implicações teóricas e práticas, é falar que aqui nessa sessão, para falar de diversidade, né, nós falamos bastante sobre mulheres e falamos algumas coisas sobre outros marcadores sociais que estão nessa interseccionalidade, mas é importante pensar, né, nessa diversidade de mulheres fora de um padrão específico, que a Natasha também já falou ali, sobre mulheres brancas, cis-heterossexuais, enfim, para pensar, então, fora desse padrão já de mulheres, que já está sendo também falado bastante, né, aqui pelo menos, que nós temos que expandir, mas que também nós temos que expandir olhando para outros lados, assim, para outras pessoas. Então, esse estudo, ele se mostra como o primeiro a produzir esses dados, né, da atuação das mulheres trans e travestis na gestão do esporte, e ele evidencia, né, a necessidade da inserção dessa população nesses ambientes profissionais, né, ressalta de novo a importância das instituições esportivas desenvolvam espaços profissionais contando com a presença de pessoas trans. Isso já vem sendo algumas ações em outros âmbitos, né, em outros ambientes profissionais, já vem com algumas ações para introduzir e colocar mais pessoas trans e travestis, enfim, dentro das suas instituições.
Mas é importante o esporte olhar com maior atenção para isso, assim, e dar autonomia e possibilidades da construção de um ambiente esportivo mais diverso. Para finalizar, então, trouxemos duas questões, mas que podem ser infinitas, assim, para pensar e olhar um pouco para a gente, para nossas práticas, enfim. As práticas diárias das pessoas atuantes na gestão do esporte estão alinhadas com as demandas das pessoas trans e travestis, e quais espaços esportivos essas pessoas têm acessado, né? Isso é mais questões para a gente pensar e para estudos futuros e para conversas futuras também. Então, as referências utilizadas aqui, meu muito obrigado, não apareceu de novo, mas me coloco aqui, nos coloco à disposição para poder falar sobre o tema em qualquer momento que vocês quiserem. Inclusive, gostaríamos de ter mais pessoas debatendo esse tema, assim, e acredito que quanto mais gente estiver debatendo, mais profundidade a gente vai conseguir colocar. Muito obrigada. Ok, Vitória, você passou 2 minutos no seu tempo, eu não quis interromper, mas a gente diminui o tempo para as perguntas. Vamos lá. A Clara levantou a mão, depois a Líbia. Primeiro, parabéns, Vitória. Acho que é o primeiro trabalho, né? Igual você falou, que está trazendo esse tema. Eu sou da Faculdade de Saúde Pública, né? Então, acaba que o meu projeto de doutorado, ele vai pautar pessoas trans, travestis, não binárias na prática de atividade física. E aí que é interessante, assim, eu tenho vários comentários. Eu não vou apresentar sobre isso hoje, eu vou falar sobre outra coisa hoje, mas, assim, são vários comentários, né? Primeiro que tem toda aquela coisa do direito, né? A gente sempre quer institucionalizar tudo, enfim, porque é importante, tá bom. O direito ao esporte e ao lazer, no Brasil, ele já vai ser considerado um direito de segunda ordem. Porque se a gente pensa em trans e travesti, as pessoas estão sendo mortas. As pessoas não estão se alimentando, as pessoas estão sendo expulsas de casa. Né? Então, é uma coisa assim, que hora que essa pessoa vai pensar que ela quer fazer atividade física? E quem vai pensar que ela precisa ter um programa gratuito para essa pessoa? Então, eu tive uma discussão dessa com uma professora em algum momento, em algum desses simpósios, que eu perguntei, que ela virou para mim e falou assim, quem disse que elas estão interessadas em fazer atividade física? Eu falei assim, quem disse para você que não estão? Assim, né? Você chegou a ouvir? Porque tem um movimento brasileiro de prostitutas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que chegaram a questionar na Secretaria de Saúde um espaço seguro para a prática de carimbada, de queimada, aí em Porto Alegre. Movimento de prostitutas que tem travestis e tem mulheres trans. Então, assim, sim, há interesse, mas quem quer saber que há interesse? Né? Então, e outra coisa, né? Porque se a gente for parar para pensar assim, a interseccionalidade é um estudo muito profundo, né? Então ela vai contribuir para reconceitualizar a identidade e a subjetividade das pessoas, assim, né? E aí eu fico pensando assim, gestão do esporte está dentro do esporte que naturalmente vem sendo criada como uma área cis heteronormativa. Então, para a gente chegar a falar de interseccionalidade aqui, esse ano foi o primeiro ano do GTT Diversidade e Inclusão. Né? Então, foram anos até que chegou uma chapa diversa, né, no final das contas, que tentou reorganizar. Então, tudo vai demorando, né? Assim, vai sendo construído, e aí por isso que eu acho importante que você bate muito na tecla da criação de coletividades, da agência coletiva, sabe? Eu acho isso muito, muito legal. Então, era para falar que seu trabalho é legal, sabe? É muito massa, parabéns. E que eu acho assim, igual eu falei antes, né? A gente está em tempos de desgosto, mas vendo essas coisas, assim, a gente vai ficando mais. Eu tô animada, vamos trabalhar juntas. Então, assim, é legal, é só isso, é para parabenizar mesmo. Parabéns. Também gostaria de parabenizar e, infelizmente, vou ter que cortar aqui o bate-papo, porque a gente já estourou o tempo. Você tem um e-mail? A Líbia também tinha uma pergunta para fazer. Você podia passar novamente seu e-mail e aí vou você disponibilizar meu e-mail no chat, só para despedir das minhas apresentações, falando que eu estou extremamente feliz, sou emocionada, então meu coração está pulsando forte, assim, ouvindo tudo que a gente está falando, e vamos trabalhar juntas. Entre em contato, vou pegar o contato também, e acho que criar essa coletividade é importante, concordo com tudo que a Clara falou e vamos conversar. Obrigada, gente.
Eu peço desculpas aqui pela questão, mas a gente acabou passando um pouquinho de tempo, aí a gente vai para a última apresentação, que é da própria Maria Clara. É minha. Ok. Vou apresentar. Aqui. Vocês conseguem ver a tela inteira? Estamos vendo sim, eu vou... podemos iniciar? Peraí, deixa eu colocar o meu cronômetro também, porque senão eu me perco. Pronto, pode iniciar. Ok, começando agora. Quando tiver 5 minutos, eu te aviso. Tá bom, obrigada, Donald. Bom, pessoal, eu sou a Clara, eu sou pesquisadora, doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu vou apresentar esse projeto, que o projeto chama Elas Movem Elas, que é um projeto feito para mulheres e para mulheres, né? Tanto que falamos essa tarde da importância de mulheres gestoras, ofertando, pensando, coordenando projetos para outras mulheres. É um projeto que é coordenado, né, por mim, pela Camila Rezende Dantas e pela Ana Cláudia Mayumi, que a gente chama carinhosamente de Japa. Eu vou introduzir muito brevemente, porque eu acho que a gente já tem mais ou menos a noção do que é o Brasil, né, assim, em termos de práticas de atividade física e esportiva. Então, 40% da população brasileira, 45% da população brasileira não é ativa fisicamente no lazer, que eu acho que é importante mencionar, que a gente está falando do lazer. E aí tem um relatório, né, que é o relatório Movimento é Vida, que fez lá um compilado de vários dados, tanto do PNAD, que é a amostra por domicílio, do Vigitel, do PENSE, que é o do escolar, para ver esse comportamento de atividade física e esportiva. Só que o que é interessante, né? Ele favoreceu, graças a alguém muito que pensou em fazer um índice de uniquidade das práticas de atividade física e esportivas, que é aquilo que vem sendo falado. Quem não pratica atividade física no Brasil? As mulheres praticam menos que os homens, tá? Quais mulheres? Né? Então, é só o brasileiro que é fisicamente inativo? Não é. Então, tem esse índice de uniquidade aqui, que são os marcadores combinados, né? Os marcadores sociais de diferença combinados, em que estabelece pessoas brasileiras, né, acima da média, que isso quer dizer que essas pessoas, elas atingem as recomendações da prática de atividade física, né, que as recomendações da OMS, e a gente vai ter aqui homens com renda domiciliar per capita de 5 salários mínimos ou mais, mulheres com renda domiciliar também com 5 salários mínimos ou mais, homens entre 18 e 24 anos, homens com ensino superior, mulheres com ensino superior completo, acima da média, homens brancos, homens negros, homens com ensino fundamental completo. E aí a gente passa para o abaixo da média, né? Os marcadores sociais de diferença, que é essa questão da interseccionalidade, né? Para a gente pensar. Abaixo da média a gente vai ter aqui muitas mulheres, de vários tipos. Mulheres com ensino médio completo, mulheres brancas, mulheres entre 40 e 59, mulheres de 18 e 24. Mais longe, né, do 100, tem as mulheres negras e, por último, lá as mulheres sem instrução. Então, a gente tem esses dados, né, e pensando nisso, existe um projeto, que chama o projeto Elas Movem Elas, que é isso que a gente está aprontando esse ano, que é ofertar gratuitamente a prática de atividade física esportiva para mulheres de 15 em 15 dias. O que a gente oferta, né? Beach tênis, vôlei de praia, o Foot Society, treinamento funcional, aí, mais recentemente, a corrida, e também a gente está tentando implantar alguns treinos de basquete, mas por enquanto foi só teste. E aí, até então, até a submissão desse resumo, né, nós alcançamos 217 mulheres, foram 4 treinos, né, com a média de idade de 27 anos, e atendemos adolescentes, né, de 15 e até 53 anos. E aí, gente, o objetivo desse resumo, na verdade, foi apresentar os dados de avaliação realizados desse projeto Elas Movem Elas, após 3 meses de ação. Porque essa é a minha função nesse projeto, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho depois. Descrição da implementação do Elas Movem Elas. Primeiro, como que a gente faz isso, né? A gente precisa de recurso. Então, somos financiadas por uma marca privada de produtos esportivos. Essas ações são realizadas, né? O beach, o vôlei, o society e o funcional é realizado num espaço privado exclusivo para a prática esportiva de mulheres, que é considerada a Casa do Esporte Feminino em São Paulo, e a corrida ela é feita na Avenida Paulista.
As inscrições, então, elas são realizadas, eram, né, realizadas pelo Simpla até então, divulgadas no Instagram oficial da marca patrocinadora, toda quarta-feira sai lá o link de inscrição. As vagas, então, que a gente abre são 40 para o society, 20 para o beach tênis e 20 também para o vôlei de areia e 40 vagas para corrida. As mulheres chegam, fazem um check-in, que antes era feito com ficha manual, hoje a gente já usa iPad rapidinho, né, para fazer o check-in. E nós entregamos pulseiras identificadoras do projeto para cada uma, para a gente poder identificar depois as água, barrinha de cereal, fruta, para as pessoas que fazem parte do projeto. E o que é diferente, né, que eu acho que é importante? É uma equipe de mulheres, né, são 9 treinadoras, então nós temos uma para o beach, uma para o vôlei, uma para o treinamento funcional, 4 treinadoras para o society e 2 para o treino de corrida, que foi recentemente implantado. A gente tem uma cota, que é o estagiário, né, que é o irmão da Camila, ele é estudante de educação física, é o Mate. Nós temos a coordenadora geral, que é a Japa, coordenadora de projeto, que é a Camila, e a coordenadora responsável pela avaliação e monitoramento, que sou eu, por isso que eu vou apresentar os dados de avaliação aqui. E nós temos uma fotógrafa, todos os treinos. 5 minutos, tá, Clara? Tá. Então, falar a minha parte, avaliação e monitoramento, né? O que eu mandei para vocês, né? Para o monitoramento, após cada treino, eu faço um relatório técnico, e aí eu coloco todas as informações possíveis sobre os andamentos das atividades, até o clima, se veio menos gente, se choveu, se está tendo o final do Brasileirão feminino, e aí por isso as pessoas dispersaram, o número de pessoas que ingressaram depois, que não pode ser que cheguem pessoas que não façam inscrição pelo aplicativo, né? Chega lá, vê o que está acontecendo na movimentação e fala, eu quero participar, então eu tenho que escrever isso no relatório de monitoramento. E esse relatório ele é de 15 em 15 dias, né? A avaliação, ela é feita de 3 em 3 meses. O que acontece? Existe, então, o formulário do Google Docs, que foi elaborado, que é enviado via e-mail ou via WhatsApp, porque as meninas do próprio projeto, elas engajaram de tal forma que criaram um próprio WhatsApp do Elas Movem Elas. Então, hoje, a avaliação ela é mandada também pelo WhatsApp. Então, a avaliação foi realizada em 3 treinos, esse feedback aqui que a gente fala. Então, é uma avaliação muito rápida, de 1 a 5, de muito satisfeito até muito insatisfeito. E ela foi dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, então, nós estabelecemos o bloco de serviços e estrutura, e o segundo bloco, desenvolvimento de atividades. Aí, nós tivemos 44 questionários respondidos lá há 3 meses, né? Referentes aos treinos de maio, junho e julho. Então, agora a gente está terminando de coletar os dados da última avaliação, que teve uma mudança. E aí, vou passar rápido esses dados, assim, porque acho que elas estão, de maneira geral, satisfeitas com o projeto, né? Mas aí vou explicar um pouquinho. Divulgação do projeto, vocês vão ver que está aqui, ó, 38, 29 e 19, assim, não está muito entendendo o que está acontecendo, isso lá no começo, né? O que é esse projeto? A arena é muito grande, não dá muito para entender. Formato de inscrição, muito satisfeitas, elas falaram. Recepção e check-in também. Suprimento básico, água, né? Que até então estávamos dando água e barrinhas de cereais. Nos primeiros treinos, apenas água. Materiais utilizados, 80,6 estão muito satisfeitos, porque são materiais extremamente novos, né? Pela empresa, pelo grupo que financia. Segurança, primeiros socorros, mais ou menos, né? Aquele neutro que não sabe falar o que tem, satisfeito e muito satisfeito. O bloco 2, que são as pesquisas sobre as atividades. Ensino e aplicação do esporte em aula, 73,3, muito satisfeito. Didática das professoras, quase 80%, muito satisfeito. Tempo de duração das atividades, 64,5, também muito satisfeito. A gente teve vários comentários de que o evento poderia ter uma duração maior, poderia ser todos os sábados. O que é legal, né? Você gostaria de poder experimentar mais de uma modalidade? Sim, 67,7 e talvez a 9,4. Então, elas estão lá. Elas não podem mudar, elas se inscrevem em apenas uma modalidade, mas elas têm muito interesse em mudar de modalidade, fazer esse rodízio. Então, elas querem conhecer outros esportes. Tem gente que nunca jogou society na vida, tem gente que nunca jogou o beach. Então, o que a gente vê também é que cada sábado a mesma pessoa faz essa troca também. Aí a gente deixou um espaço aberto, e aí para vocês verem o tanto que elas são engajadas, é que tem muitos comentários, né? Eu coloquei alguns mais importantes, assim, sobre sugestões. O projeto é incrível, precisa de mais divulgação, isso lá no começo.
Não me senti confortável, não tem guarda-volumes. Considerando o tamanho da marca, o treino poderia ter alguma identificação, né? Colete, camiseta. Cadê? Poderia ser mais horas, o tempo passa rápido demais. Aqui, sugestão, pensar em fazer aula para 2 níveis, caso o projeto se expanda. Sugestão, ir na volta da Avance e desce para deixar no metrô Barra Funda. Tá, interessante. Ter itens para identificar e diferenciar as mulheres do projeto, que nós não tínhamos ainda. Então, para subsidiar as novas ações, né, as ações corretivas propostas e executadas foram. Agora nós temos camisetas de identificação das treinadoras, fizemos uma pesquisa sobre como oferecer melhor estrutura, se elas querem água, se elas querem frutas, enfim. Guarda-volumes, o próprio espaço fez um guarda-volumes privado. Os banners para identificação também foram colocados, dispostos na arena. E conseguimos uma van também da empresa que sai do Shopping West Plaza, deixa nessa arena, sai da arena e deixa no metrô Barra Funda. Ações coletivas propostas e ainda não executadas repensar o formato e a duração das aulas e a liberação de recursos pelo grupo para executar o projeto semanalmente. Estão vendo ainda se vai dar certo. Então, para concluir, esse é um projeto feito por mulheres e para mulheres. Então, Elas Movem Elas cumpre o objetivo de oferecer gratuitamente atividade física para as mulheres na cidade de São Paulo, estabelecer um ambiente seguro para essa prática esportiva, empregar mulheres em cargos de referência e gestão, treinadores e coordenadoras, aí tá o time, ó. E essa é a Juju, nossa cachorrinha, que é o mascote. E fomentar o desenvolvimento e fortalecimento da autoestima, porque a gente tem uma fotógrafa todos os treinos, né? E dos vínculos sociais entre mulheres. Eu acho que é isso. Eu não vou ler essa, porque a gente recebe muitas postagens de pessoas que falam tanto que está sendo bom esse projeto. E eu coloquei a foto que tem a presidenta da Abragesp, né, que foi lá ver como que é o projeto. E é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, Clara. Você passou um pouquinho no tempo. Estamos com 11 minutos e meio. Vamos lá abrir para as perguntas. Parabéns, Clara. Eu já tinha ouvido falar sobre o projeto, mas eu queria fazer 2 perguntas, né? Mesmo sendo um relato de experiência, que você me esclarecesse uma coisa. Como é que foi feita a divulgação para a participação dessas mulheres? E se houve uma preocupação de trabalhar, inclusive, com essas questões que você falou iniciais, de mulheres que podem estar sem instrução, ou de uma faixa de classe social, ou de determinados bairros, que acontece ali na Paulista, até poderia facilitar, né, por coisas de questões de trabalho. Se houve essa preocupação de atender essas mulheres, ou houve uma preocupação, desculpe o termo aqui, um pouco mais corporativa, no sentido de eu trazer pessoas que possam se interessar por essas modalidades, depois comprar uma bolinha comigo, comprar uma raquetinha comigo? Me conta essa história com sinceridade. Eu acho que a gente não pode ser muito maniqueísta em achar que a empresa está fazendo um favor para a gente, mas também a gente tem que pensar que é interessante tirar dinheiro de grandes empresas conservadoras para fortalecer a gente. Então, assim, foi feito um estudo sociodemográfico em que a gente propôs, não foi nem a empresa não está interessada em saber o perfil que está atendendo. Então, nós propomos um estudo sociodemográfico e a gente, no caso, no final das contas, nós somos, na verdade, prestadores de serviço dessa empresa. Então, se a gente for pensar, por exemplo, isso eu já discuti várias vezes entre nós, assim, uma coisa que a gente sempre pensa. Paulista já é interessante porque tem metrô perto, metrô bem em cima, assim, da loja. Então, já traz outras pessoas, né? Se a gente pega o perfil sociodemográfico de quem vai na corrida e de quem vai na arena, é diferente. Uhum. A arena, ela não tem metrô tão perto assim, enfim, não tem. Só que a empresa não se importa, né? Então, é isso, a gente segue fazendo, ofertando. A divulgação, ela é feita no Instagram, então a gente também tem esse recorte de quem tá no Instagram. E quem que o Instagram dessa marca quer alcançar, porque tem diferença, classe A, classe B, classe C, classe D da marca. Né? Então, no final das contas, a gente tenta o que a gente pensa. A gente conversa com as treinadoras e divulgar o projeto nas redes sociais das treinadoras, então são 9 treinadoras que estão em áreas diferentes de São Paulo, mas pelo Instagram da loja,
Acredito que eles focam muito na classe A e B, né? Aí, mas é interessante, porque igual a gente recebeu uma avaliação, das avaliações, saibam que eu atravessei a cidade, vim de Santo Amaro para participar do projeto. E a gente teve um grupo que veio de São Miguel, Zona Leste, né? Então, pelas treinadoras, pelo grupo que está ali, a gente consegue atingir ainda, né, hora ou outra. Mas pelos interesse da empresa, aí a gente já tem lá nossas dúvidas, né? Ok, nosso tempo está se esgotando. Gostaria de parabenizar a Clara e a todas, só mulheres que apresentaram aqui hoje, né, nessa mesa, dessa programação Diversidade e Inclusão Social. Parabenizá-las, foi uma honra, uma satisfação mediar aqui. Espero que eu tenha cumprido aqui a tarefa a contento. Natasha? Só rapidinho, já que você está encerrando, e você fez um comentário muito preciso que eu estava para falar já há umas 2 apresentações atrás, que é justamente isso, né? Por mais que a gente fale da diversidade, né? E a gente ainda é ótimo de ter essa sala específica para essa temática, né? De diversidade e inclusão, mas a gente viu que foram só trabalhos de mulheres, né? Assim, foram só mulheres que apresentaram, e a gente ainda focado bastante, né, na questão da mulher, ainda que a Vitória trouxe também a questão de mulheres trans, né, que já é um outro recorte também, mas acho que é importante para a gente, aquela provocação de sempre, né, assim, que é uma questão da sociedade, né, então não é só a mulher tá brigando, entre aspas, lutando por essa questão, né, de estar inserida, porque isso é uma questão, né, da sociedade, assim como as questões do racismo, né, que eu vi sua apresentação também, do pôster. Então não é uma questão, né, não é porque você é um homem negro que você tem que lutar por isso, não é porque eu sou uma mulher que eu tenho que lutar, então é uma questão da sociedade. Então acho que é importante a gente ter isso em mente para que, quem sabe, em próximos projetos, né, homens também estejam debatendo aqui sobre a questão da diversidade, sobre a questão da mulher, sobre a importância desse ambiente diverso em todas em todos os ambientes aí, sejam eles corporativos ou não. E muito bem colocado. Espero que no ano que vem eu esteja aqui apresentando alguma coisa sobre minha pesquisa. Convidá-los e convidá-las para as próximas mesas e a programação muito intensa e vasta do CBGE. Aí hoje ainda tem bastante coisa, até sábado. Então, agradecer mais uma vez, dar um beijo no coração de cada um e cada uma, e até a próxima. Valeu. Natasha, depois eu vou te mandar uma mensagem, tá? Ok? Valeu. Por favor. Tchau, tchau.